sem ação. E você percebeu que o meu coração nunca foi seu. Loucura, deitar na sua cama e pensar em outra, sabendo que você deseja minha boca. Mas demais em saber que não posso te fazer feliz. Tortura, sabendo que você só tem olhos pra mim. Eu vou me afastar, agora é o fim. Te peço perdão, mas foi o coração quem não quis. Desculpa. Olá, está começando mais um Rede de Olhares aqui pela UX TV e no programa de hoje nós vamos falar sobre reaproveitamento de alimentos. Então guarda o resto do almoço de hoje, guarda as cascas da banana, do abacaxi, que a gente tem muitas dicas, receitas e curiosidades para passar para você, não sai daí! E de acordo com o IBGE, cerca de 30% dos alimentos comprados pelos brasileiros é desperdiçado. E a falta de conhecimento da população sobre as propriedades nutricionais desses alimentos é um dos principais fatores que causam esse desperdício. Então, para falar sobre esse assunto, para esclarecer um pouquinho, nós convidamos aqui para o estúdio uma professora de nutrição, a coordenadora do Encontro Agricultura Sustentável, uma representante da Pastoral da Criança, um chefe de cozinha, além de uma plateia que entende um pouquinho aí do assunto do tema do programa de hoje. Juliana, as cascas e os talos oferecem mesmo nutrientes semelhantes ou até mesmo os mesmos nutrientes das frutas e das verduras? Então, com certeza, eles fornecem nutrientes, sim. A gente acaba não tendo conhecimento, né, para poder utilizá-los, né? Acho que o motivo de não utilizá-los é a falta de conhecimento. Eu acho que hoje o programa vai fazer com que muita gente comece a utilizar esses produtos não convencionais que a gente chama. Mas sim, claro que tem nutrientes, principalmente fibras, muitos dos talos, muitos das cascas têm mais concentração de vitaminas e minerais que o próprio alimento convencional em si, né? E a gente sempre pode ver se tem nutrientes diferentes pela coloração. Por exemplo, a beterraba vermelha, né? A folha da beterraba é verde. Então ela vai trazer nutrientes diferentes da beterraba, além de uma alta concentração de fibras ali também. Então a gente consegue às vezes ter os mesmos nutrientes numa quantidade maior e às vezes consegue outros nutrientes no mesmo alimento, aproveitando ele 100%. E é possível utilizar as cascas e os talos de qualquer alimento, de qualquer fruta, verdura, enfim? Eu acredito que com a ajuda da gastronomia a gente consiga utilizar as cascas de quase todos os alimentos, sim, né? Seja para alimentação, seja para um chá, para um suco, seja para plantar novamente, né? Então acho que sim, a gente consegue utilizar praticamente todos. Uhum. E, por exemplo, tu falou dos chás, dos sucos, eles oferecem as mesmas propriedades, então, dos alimentos, se a gente optar por fazer um chá, por exemplo, com a casca do abacaxi. Né? Claro que o chá do abacaxi ele vai estar diluído, ele não vai ter a mesma concentração de vitaminas e minerais que comer o abacaxi, né? Mas já é muito melhor do que simplesmente desprezar essa casca, né? Então a gente pode utilizar a casca para fazer um chá, para fazer um suco, né? E eu já tive umas dicas aqui com a nossa colega que depois dá para utilizar essa polpa batida para fazer algum docinho ainda, né? Então dá para utilizar 100% do alimento quando a gente tem esse conhecimento gastronômico para utilizá-lo. Sim, e dizem que os agrotóxicos eles estão mais concentrados nas cascas e nos talos, é verdade isso? Olha, ele acaba sendo, infelizmente a gente tem essa questão dos agrotóxicos, mas ele acaba afetando o alimento como um todo. Então, ainda bem que a população está se dando conta da importância dos orgânicos, então cada vez está se falando mais sobre isso, cada vez está se falando mais sobre ter uma horta, né, sobre realmente ter uma alimentação orgânica. E assim, com o alimento orgânico a gente tem muito mais segurança em utilizar ele 100%, né? Com o alimento com agrotóxico, nada garante que a gente descasque ele e ele não vá ter um agrotóxico dentro, uma concentração dentro dele também, né? Então, mais um motivo para a gente correr atrás dos orgânicos e fazer com que isso se intensifique, porque quanto mais a população exigir alimentos orgânicos, mais vão ser produzidos e, consequentemente, ele vai se tornar mais acessível, claro, né? Inclusive financeiramente. Né? Suzana, na Pastoral da Criança vocês trabalham muito a questão do reaproveitamento, né? Quais são os critérios que vocês utilizam para a escolha dos alimentos? Então,
A Pastoral da Criança desde 87, ela trabalha com aproveitamento de alimentos e para ter uma alimentação mais saudável. Então a gente parte do que a mãe tem, né? Porque a líder visita a família e lá na família a gente vê o que ela tem. Respeitando cultura, respeitando os paladares, a memória alimentar que se traz, né? Então a partir dali, com o saber das nossas vovós, porque ninguém sabe tudo, a gente tem que aprender com as pessoas, a gente vai formando, utilizando o que eles têm. A partir do que eles têm, a gente vai introduzindo outras coisas que eles não têm, vai levando conhecimento, aprendendo, ensinando e aprendendo, e daí vai se aprendendo a produzir essas receitas que são gostosas, baratas, nutritivas, e com certeza a família será mais saudável. 30% do que você gasta no mercado você poupa se você consegue utilizar esse alimento. Se você poupa 30% no mercado, no alimento, imagina na sua saúde você se alimentando melhor. Então, se a gente quer ter vida em abundância, né? Como Jesus dizia para a gente ter, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, é você procurar na natureza, que foi Ele também que deixou de presente, a forma de você se alimentar. Então, aproveitando as cascas, os alimentos, as sementes, não é porque eles são pobres, como nos dizem para a gente, eles são pobres, eles têm que comer casca mesmo, né? Coitados, senão eles passam fome. Não, é porque eles são inteligentes. Quando a pessoa aprende que ali está os nutrientes maiores e melhores e que fica gostoso comer, ele vai passar a se alimentar melhor, ele é inteligente, então ele vai saber, ele fica melhor, mais saudável, ele aproveitando tudo tem mais dinheiro para suas férias, para seu batom, para as mulheres, para a cervejinha do homem também, que seja, para o jogo de futebol, para a brincadeira da criança, para o sorvete, que pode fazer também em casa com as frutas, que daí a mãe aprende. Então tudo fica mais saudável e a vida se torna fica melhor. Pois é, existe talvez uma espécie de preconceito, né, no reaproveitamento. Sempre. Quando vocês começaram a trabalhar com os alimentos, assim, com o reaproveitamento deles, como é que foi a aceitação por parte das famílias? Das famílias, porque antes de você levar o alimento, você conversa, você trabalha com elas, você explica, com as famílias tudo bem. O problema foi com o poder público, com as pessoas da comunidade, com pessoas que não entendiam ainda o que a gente estava fazendo. Então, realmente, a gente foi até para o jornal na época que a gente estava dando comida animal, ração animal para as crianças, porque nós usamos o farelo de trigo, o germe de trigo, né? Nós usamos farelo, mas lá no mercado está escrito fibra, é a mesma coisa. Então a gente brincava, para o pobre é o farelo, para o rico é a fibra, e continua tudo a mesma coisa, né? O importante é saber a dosagem que você tem que comer. Não é porque é bom que você tem que comer muito, né? Aí diziam, mas o porco engorda. Sim, claro, o porco engorda porque nós queremos que ele engorde, né? A costelinha, né? E a água agora vai dando uma água na boca, né? Imaginando aquela costelinha assada do domingo e tal. Aí o porco engorda porque se dá muita comida. Agora você que é um ser humano e que é inteligente, que está procurando uma alimentação, vai comer 1 colher, 2, no máximo, de farelo por dia. Então você vai equilibrando, é um complemento alimentar. A Pastoral da Criança trabalha com a multimistura dos alimentos. Então, a multimistura dos alimentos é você colocar, como depois vocês vão ver no bolinho que a gente fez, várias coisas num prato só. E daí você faz a multimistura. Tem também a multimistura dos farelos, que faz bem, né? Mas não é porque é bom que eu tenho que comer muito. Então, é preciso, não é educar as pessoas ou reeducar, é ensinar. É conversar, é mostrar que você não precisa mudar nada na sua família. O seu feijão, o seu arroz, ele pode ser cozido do jeito que você sempre cozinhou, porque ninguém vai ensinar ninguém a cozinhar, porque as mães já sabem, cada uma do seu jeito. É sim como enriquecer o prato, para que ela tenha mais nutrientes para estar saudável. Porque quando me falta vitamina C, agora com essa gripe, essas chuvas, essa umidade, eu vou estar gripada, eu vou ter infecção de ouvido, eu vou ter infecção de garganta, eu vou ter pneumonia, e o que me falta? É um alimento adequado. Por isso também nós usamos as ervas perenes, aquelas ervas chamadas daninhas, que cientificamente estão comprovadas já, que tem um valor nutritivo muito maior do que a própria alface que nós comemos todo dia. E se você fizer a conta do que custa um pé de alface por dia numa família, você vai ver que no final do mês vai dar quase R$60, ao passo que a beldroega, a serralha, o caruru, a vinagreira e tantas outras coisas que tem para comer, não custa nada, é presente e você tem saúde. Sim. Então é todo um trabalho de conscientização e de aceitação, aceita quem quer.
Ninguém é obrigado. Agora, quem quer ter vida plena, quem quer viver bem, quem quer ter saúde, quer cuidar bem da família, aceita a ideia. E vocês trouxeram, né, vários pratos para mostrar aí pra gente. Depois a gente vai dar uma olhadinha neles, porque agora eu vou falar com o chefe que está aqui com a gente, que também está preparando algumas receitas. O que você está preparando aí pra gente, Thiago? Então, vamos preparar ainda, não estou preparando. Seria uma maionese de mandioca. A mandioca é muito interessante, como substituto até a ovo e para pessoas veganas, né? E acaba sendo mais sustentável também. E fica muito gostoso porque ela tem uma consistência boa, a gente consegue fazer uma maionese bem legal dela. É o que eu vou fazer aqui. Não sei se eu inicio agora, que ponto seria Pode isso? iniciar depois, quando a gente estiver conversando. Tranquilo. E que outros alimentos tu costuma trabalhar no reaproveitamento? Como eu tenho um restaurante orgânico, né? A gente serve as pizzas orgânicas no Bugio Eco e a gente faz a fermentação da banana, né? Essa fermentação é utilizada a banana inteira mesmo, ela não tem desperdício, até com algumas cascas e tal, dependendo da quantidade e o tipo da fermentação que a gente precisa fazer no momento, né, conforme a nossa massa madre necessita, a gente utiliza mais ou menos com casca ou sem casca, enfim, né. Ela tem um bom aproveitamento, a banana também é um ótimo fruto com aproveitamento bom, né, e a gente consegue fazer uma fermentação muito mais saudável, ela fica muito mais leve também para a pessoa, né, conforme as outras convencionais, né, restaurantes convencionais acabam fazendo uma fermentação sempre com o mesmo fermento, o fermento comprado, no caso, que também é natural, mas ele sempre vai ser mais agressivo, né, agressivo da forma que ele está no fermento bruto. E utilizando as próprias frutas para fazer o fermento, fica um alimento bem mais suave nisso tudo, né. E a gente utiliza todos os ingredientes também orgânicos, né, além de... Isso vai de vegetais e molhos que a gente faz com todo esse sistema de aproveitamento, né? Quando tu lida com ingredientes orgânicos, no teu restaurante tu tem que ter essa raiz pensada em todo o aproveitamento de tudo, né? Porque o orgânico, não, além de ser um pouco mais caro, ele tipo, tem um respeito por ele, é difícil tu colocar coisas fora, assim, tu sabe que tu pode fazer tudo, como elas já vieram falando agora, de tudo tu consegue fazer algum produto, então tu já tem que criar o teu próprio cardápio em cima de todos os produtos e subprodutos que vêm daqueles ingredientes, né? A gente tem também, isso aqui já seria um ingrediente que é um subproduto da maçã, né? Que é o vinagre de maçã, então automaticamente quem produz maçã, e ainda mais de uma maneira sustentável, né? Acaba já tendo que fazer um vinagre de maçã para poder aproveitar toda a colheita, então é um ótimo produto, é medicinal, tem diversos, a gente pode fazer um programa só do vinagre de maçã, por exemplo, né? Tem diversas propriedades e tal. E aí já também é um subproduto de aproveitamento, né? No caso, o vinagre de maçã que a gente vai utilizar também na maionese. Tá, ok. Eu vou te deixar aqui, depois eu volto para ver o prato pronto aí. Beleza. Valdirene, os orgânicos, né, têm aí uma forte relação com o reaproveitamento. Explica um pouquinho pra gente essa parte. Bom, os orgânicos, tu pode aproveitar praticamente tudo, né? Tu tem que pensar que tem alguns trabalhos científicos, por exemplo, que dizem que um produto orgânico tem uma maior quantidade de nutrientes comparado a um produto, né, que foi produzido de maneira convencional. Tem outros trabalhos que dizem que não tem essa diferença, mas aqui o que é importante aqui é que um produto orgânico ele não tem resíduos de agrotóxicos. Tá? Isso é a principal característica. E no produto orgânico, sim, a gente pode aproveitar todas essas partes de um vegetal, talos, tá? Por exemplo, numa cebola. Numa cebola, a gente pode aproveitar até a casca da cebola. Tá? A casca da cebola, sendo ela a cebola vermelha ou a branca, tá? A casca ela é riquíssima, uma série de nutrientes, a gente pode triturar, ela tem uma ação probiótica, então tu pode triturar e colocar junto de uma farinha, tá? Então ela tem uma ação probiótica, tá? Então a gente pode sim utilizar. E hoje em dia, o que a gente percebe? As pessoas, elas não têm mais, não se dão o tempo, o privilégio de preparar o seu alimento. Hoje é tudo muito rápido. É tudo muito corrido, né? Às vezes as pessoas até querem, mas elas não têm tempo, né? Não têm tempo, estão cansadas, estão muito esgotadas. Tá? Então elas estão se distanciando, tá? dessa coisa muito importante de preparar o seu alimento. Tá? Preparar e aproveitar, né, com calma o seu alimento. Isso é uma coisa que está, então, se distanciando do ser humano.
Pois é. E falando em sustentabilidade, a nossa equipe de reportagem foi até um salão de beleza que está assumindo uma postura sustentável em diversos aspectos. E você confere agora. E não é só com alimentos que a gente pode fazer o reaproveitamento. Inspirado em um salão verde na Itália, um espaço de beleza, aqui em Caxias do Sul, vem criando um novo conceito de beleza e salão. Um espaço ecologicamente correto, voltado ao bem-estar e a um pensamento sustentável. Eu resolvi trabalhar com as pessoas das maneiras que elas são, mais naturais, e com isso eu tentei tirar os produtos industrializados, deixando a coisa meio fora de ordem. A materialização do novo espaço de trabalho não foi um processo rápido e começou com as buscas pessoais por uma vida mais saudável. Tentei ser bem egoísta, cuidar de mim primeiro, da minha alimentação, com relação com o que eu como que ele foi feito, como que ele foi produzido. E sem querer eu passei isso para o meu trabalho, porque eu quero sim viver melhor também no meu trabalho e quero que os meus colegas, quero que as minhas clientes saibam disso. Foi natural, foi um caminho natural. Não foi fácil, mas foi natural. Na hora de mudar para um novo ambiente, todos os móveis foram reaproveitados. Até isso a gente tentou ser da forma mais sustentável, natural e orgânica. Tudo que tu tá vendo aqui dentro já teve dentro de um estúdio que foi o meu e a gente reaproveitou, a gente recolocou. De olho na sustentabilidade, algumas ações foram adotadas. A reutilização de embalagens, a opção por produtos com garantia de procedência e que não fazem testes em animais, além da venda a granel. Nós somos acostumados a vender coisas industrializadas em gramas já preparadas, de 50 gramas, de 100, 250. Tentei parar com isso, então aqui no salão a gente vende de 10 em 10 ml. Se tu quiser experimentar um produto destes que eu falo, dos novos, você pode utilizar qualquer um deles. Você quer passar o final de semana na praia, você pode levar uma máscara em 10 ml. Você não tem a necessidade de comprar 250 ml. Eu trabalhava num lugar fechado pelo concreto e eu queria um lugar que tivesse mais verde, eu queria trabalhar no meio dessa floresta. Então, para lugar de trabalho eu gostaria que tivesse para eu poder trabalhar e, consequentemente, eu quis incluir ele no meu dia a dia. Então, eu utilizo a horta, eu faço as pessoas viajarem até a horta, colherem comigo esse processo e mostrar para elas que essa babosa que eu planto aqui, ela pode plantar num cantinho qualquer, num vaso qualquer que ela tenha dentro da casa dela. Para mim, se chama vida. Ter a horta dentro do salão é muito forte. Se eu tentar ser consciente com as coisas que eu quero e tentar viver da minha maneira, da minha verdade, cuidando do meio ambiente, tentando fazer o micro, mas tentando fazer e não usando essa desculpa. É muito difícil e eu não mexo em nada, porque só uma pessoa não faria diferença. Eu acho que é aí que é o bom das pessoas pensarem. Que bacana, né, Valdirene? Sim. Valdirene, tu acha que esse é um caminho para esse desperdício, né, que vem acontecendo? Tu acha que o reaproveitamento não só dos alimentos, mas também, no caso ali do salão, que eles reaproveitam os vidros de shampoo, tu acha que esse é um caminho? É um caminho, com certeza. Na verdade, todos nós deveríamos fazer alguma coisa para minimizar o caos que já está instalado. Né? E eu acho que não só em restaurantes, em estabelecimentos, mas também... No geral. Começando em casa, né? Tudo começa em casa e para nós mesmos. Tá? E me diz uma coisa, na produção orgânica é feito alguma espécie de reaproveitamento, claro, não só dos alimentos, mas também de outros resíduos, né? Sim, da horta, da produção, sim, vai para uma composteira, né? Ou para a preparação de algum extrato, de um fermentado, tá? Então, na maior parte, tudo é reaproveitado no sistema orgânico. Tá? Então, evitar trazer o de fora, tá? Usar o que é dentro do espaço da propriedade. E aqui na nossa cidade, tu percebe que as pessoas estão buscando mais o orgânico, fazer esse reaproveitamento? Sim, a procura está maior e além da busca pelo manejo orgânico, pelos alimentos orgânicos, a gente percebe que algumas pessoas também estão ampliando as suas hortas caseiras, né, a compostagem doméstica, plantando os seus temperos, as aromáticas. Então isso é uma coisa que está ampliando. Inclusive as hortas domésticas, né? Inclusive. E dá para usar também o que sobrar de alimento na própria horta, né, em casa? Isso, com certeza. Vai para uma compostagem, tá? E depois tudo, tá? Para o ciclo
fechar nesse sentido. Ideias não faltam, né? Ideia não falta. Então tá, depois a gente vai conversar um pouquinho mais, porque agora a gente vai fazer um brevíssimo intervalo, então não sai daí, a gente já volta. E foi assim que tudo aconteceu. Num simples olhar, um olhar discreto querendo se dar. Já foi me chamando de amor, dizendo pra todos que agora eu sou seu namorado. Eu sou seu novo namorado. Com muito prazer, apaixonado por você, seu namorado. Eu sou seu novo namorado. Com muito prazer e apaixonado por você. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. Desculpa, mas eu não sinto mais nada por você. Por favor, não tenta insistir. Você não tem culpa do que está acontecendo, sendo que você está doendo. Tomei a decisão, pois estou saindo com alguém. Não foi minha intenção te magoar, mas preciso muito te falar. Não fica correndo atrás de mim, não fica. Vai fazer mal para você, vai fazer só você sofrer. Siga ali na frente, você vai achar alguém. Desculpa, mas fiquei contigo até o tempo que te fiz bem. Não queria te magoar. Agi correto, fiz o certo, pelo menos eu pensei assim. Apesar de saber que você ainda gosta de mim, mas eu não vou lhe enganar. Eu não vou lhe enganar. Estamos de volta com Rede de Olhares aqui pela UX TV, canal de identidade e também parceira do Futura. E no programa de hoje o assunto é reaproveitamento de alimentos. Como é que está o desperdício na sua casa? Josué, como é que está o desperdício na tua casa? Tu costuma reaproveitar os alimentos? Como é que é? Costumo, sim. Na verdade, não, eu não, né? Mas minha mulher, com certeza, sim. Sim, vocês já reaproveitaram alguma casca de fruta, alguma coisa? Vocês costumam fazer isso? Não costumam. Agora que a gente está aderindo a essa ideia, na verdade, né? Que até a semana passada mesmo a gente já fez a nossa hortinha dentro de casa também. Graças a Deus, eu nunca plantei nada, mas graças a Deus está vindo bastante coisa lá. E os outros meninos que estão aí contigo, qual que é o teu nome? Flávio. Como é que é na tua casa, Flávio? Antigamente, os avós, os tios, os familiares, eles faziam um certo reaproveitamento de algumas coisas, né? Mas hoje em dia, já na nossa geração, já não se tem mais esse hábito. Um pouquinho mais perto do mic. Já não temos mais esse hábito. Então, cascas de batata, essas de abacaxi, como era reaproveitado, como ela falou, a gente tinha o hábito de fazer. Hoje em dia já não mais, né? Então já não estamos mais passando para a próxima geração, como foi destacado aqui antes, né? Então já não estamos mais praticando, mas alguma coisa a gente consegue reaproveitar, sim. Vai se perdendo um pouquinho. Isso. E o último menino lá tá sem mic. Vou pegar um mic para ti, quero falar contigo também. Como é que é? Como é que é para ti? Pra mim, lá em casa, eu também a gente não aproveita quase nada, né? Algumas coisas só, mas é uma boa ideia mesmo isso aí de reaproveitar aí essas cascas de banana, que nem ele falou, laranjas, coisas aí. Era isso. Beleza, e Josué, como é que tá a agenda de shows de vocês? Graças a Deus, Deus tem abençoado bastante. A gente vai estar por Caxias até domingo.
Aqui é só acompanhar nas minhas redes sociais, lá está tudo bem especificado. Dia 14 estamos indo para o Espírito Santo e dia 16 Rio de Janeiro. Tudo está se encaminhando para a glória aí, que nem a gente fala. Graças a Deus. Tu é de uma família de músicos, é isso? Sim. Os irmãos da minha avó já eram músicos, né? A minha avó, a gente gravou o DVD da minha avó com 80 anos de idade, ela cantando as músicas do meu falecido pai. E meu pai deixou 11 filhos aí. Teu irmão, tua irmã já passaram por aqui, inclusive. Tipo, a gente tem... Todo mundo tem o dom da música, mas nem todo mundo exerce, né? Hoje, atualmente, é só eu, o Juliano Moreira e a minha irmã Anjo Moreira. E você está morando no Rio, é isso? Hoje sim. Hoje estou morando no Rio de Janeiro. Cheguei ontem até depois um voo tenso. E já veio para cá. Graças a Deus. Tá certo, então. Bom, e existem aí muitas formas de se reaproveitar resíduos, né? Alexandre, explica pra gente o que é um biodigestor, como é que é o funcionamento desse aparelho? Bom, basicamente, falando assim, em termos leigos, o biodigestor não deixa de ser um estômago, porque ele trabalha com uma decomposição de matéria orgânica de uma forma anaeróbica, ou seja, sem oxigênio. Que é outra forma de tu reutilizar a matéria orgânica, porque o pessoal está falando aqui, né, de reutilização, né, de cascas e tal, mas existe um momento em que certas matérias orgânicas tu não consegue reaproveitar para reprocessar ela e tu tem que decompor, né? Tu tem que botar no lixo então o processo de biodigestão ele é uma forma alternativa, né, de tu não criar mais lixo, porque ele na verdade vai se converter em fertilizante, né? Que tu pode botar até inclusive na tua horta. Hoje já existem até, eu sei que como eu participo da Feira Ecológica, já levaram lá uns engradados que servem como composteira. Eu acho que até que em Caxias que eles fabricam. São uns engradados plásticos que funcionam, que eles instalam em carrinhos, que tu pode instalar em casa. Só que esse processo não é biodigestão, é uma compostagem. Que nem a Valdirene falou, é um processo um pouquinho diferente. Ele é um processo aeróbico, que é com utilização de ar. São outras bactérias, são outros micro-organismos que atuam ali. No biodigestor é um processo anaeróbico, são outras bactérias também. Então, eu vi que está passando algumas imagens, imagens de uma produção, de uma propriedade em que eles adotaram o biodigestor. Uns dizem que é difícil de manusear, de produzir, mas tudo depende do local, da maneira certa de tu projetar ele. Tu pode ter mais trabalho ou menos. Ali, nesse caso, eles estão usando o gás do biodigestor. O gás produzido é o metano, só que é um metano de uma forma natural. Ele tem enxofre, que é corrosivo e que tem que passar por um certo processo de filtração. Existe toda uma questão técnica aí que agora não cabe explicar, mas, enfim, é viável. E a parte líquida, o que acontece? A parte líquida é justamente o fertilizante, o resultado da decomposição, que é um líquido verde, né, viscoso, mas totalmente líquido. Não tem mais matéria sólida. Tu consegue, inclusive, botar no dispersor para fertilizar a horta ou a lavoura. É um reaproveitamento total que acontece aí. Exato. Até tem uma situação curiosa, que inclusive meu pai pesquisou essa questão de biodigestor, que meu pai é engenheiro civil, hoje ele é aposentado, e há uns cerca de 25 anos atrás ele pesquisou, através de literaturas, para começar a tentar implantar o sistema de biodigestor em pequenas propriedades. E ele dava assessoria na prefeitura da Feliz. Um dia veio o Lutzenberger para Feliz visitar. E o pai convidou ele para a chácara dele lá, que ele montou um biodigestor pequeno para os dejetos da cozinha. E o Lutzenberger foi visitar ele. E aí o meu pai perguntou assim, o que tu acha desse biodigestor? Aí o Lutzenberger foi lá, abriu a tampa, né, do produto final, né, pegou assim, botou o dedo no líquido e... Tá bom, tá curado.
Aí o meu pai ficou admirado, né? Disse, não, mas isso aí não tem nada, já está decomposto, a matéria orgânica já está curada. Então, tu pode botar na plantação sem problema, sem usar máscara, não é veneno, entende? Então, todas essas questões de utilização de forma natural não afeta o ser humano, né? Não agride. Inclusive, todo o processo de biodigestão, ele é natural. Um dos fatores importantes que influenciam nisso é a água. Né? A água, ela não pode ser uma água tratada, digamos assim. Se tu botar muito cloro, é que nem no corpo da gente. Se tu botar muito veneno, tu te mata, né? Tu botar um monte de veneno no teu corpo, tu tá se envenenando. E a água também. Para biodigestão, tu tem que usar uma água o mais natural possível, né? Com menos produto químico. Tá certo. Muito obrigada. Deixa eu falar um pouquinho mais com a plateia aqui. Vou falar com a Luana, que está aqui na minha frente. Tudo bem, Luana? Tudo bem. Luana, tu trouxe uma sigla um pouquinho diferente aí, a PANCS, é isso? Isso, O que quer dizer essa sigla? Tem um pouquinho a ver, né, com o que a gente está vendo aqui hoje. Tem bastante. Inclusive, o que a senhora da pastoral também já falou. Então, as PANCS são as plantas alimentícias não convencionais. São as plantas negligenciadas, então, as ervas daninhas, aquilo onde se usa muito agrotóxico para matar nas lavouras, mas que agora a gente está redescobrindo elas, né? Então, a gente pode utilizar ela na alimentação, em diversos pratos, e principalmente utilizando esse fator nutricional delas, né? Como a senhora já mencionou, né? Então, a alface, ela, além de ser uma alface, uma espécie, né, na verdade, que ela é de fora daqui, por exemplo, a alface americana, então já diz no nome que ela não é daqui, ela pode muito bem ser substituída, desculpa, pela serralha, pela capuchinha, então ela tem um valor nutricional muito mais alto do que as outras plantas que a gente já consome. Azedinha. E tudo isso também é um resgate da memória biocultural, então a gente perdeu isso, como também já foi falado aqui. O pessoal, o avô, o tio, o pai, até consumia essas plantas. Hoje a gente perdeu isso. Mas por quê? Por que o pai, aonde que foi essa linha, né, que se perdeu do pai passar para o filho? Por que a gente não consome e a gente acha que é veneno? Então, a gente, lógico, tem que ter um cuidado, né? Porque muitas plantas, elas têm algumas toxinas, mas muitas a gente pode se alimentar delas, utilizar em pratos, utilizar nas pizzas. As flores, principalmente, são comestíveis, você utiliza em saladas, são ricas em antioxidantes, em beta-caroteno, então são vários nutrientes que a gente está perdendo de ingerir. E hoje o que acontece é que a gente consome um alimento e acha que aquilo ali está te alimentando, mas na verdade ele não está te nutrindo, que é a parte mais fundamental e importante. Então você pode consumir arroz, feijão. A gente sabe do problema e da questão do agrotóxico, já vem contaminado, a gente processa em casa, muitas vezes utiliza a água da torneira, que também está contaminada, né? Porque o agrotóxico também cai nos rios, né, e vem para a gente. Então, o que fazer para minimizar isso, né? Então, tu pode utilizar as PANCS também para se nutrir, pode utilizar elas em vários pratos. E esse reaproveitamento, né, você faz total dela também, porque é uma planta então tida como daninha, você não vai utilizar nenhum tipo de agroquímico, de biocida ali para produzir, porque ela vem espontaneamente. Então, acho que vale a pena pensar assim, até ela é considerada, né, como a senhora também já mencionou, um alimento para pobres, mas na verdade eles são pobres. Por que eles são considerados alimentos para pobres, né? E não para a gente também? Por que o comércio não vende? Porque não tem azedinha no mercado. Hoje muita gente também vai na feira procurar as PANCS, porque em outro lugar não encontra. Então, também essa troca de saberes nas feiras orgânicas que acontece, né? Então, você sabe quem está produzindo o alimento que tu está consumindo. Até aquelas pessoas que não têm acesso, né? Não tem como ter uma horta em casa, não tem um sítio, mas pode ir até uma feira orgânica e encontrar uma PANC lá, né? Ok. Tá certo, muito obrigada. E a gente tem aqui uma mesa farta, né? Suzana, pode passar aqui para nos ajudar a explicar o que vocês trouxeram? Então,
Quando você compra um abacaxi, você simplesmente come ele, faz um docinho ou uma batida, uma vitamina, né? Mas depois a casca você pode botar na água, né? E essa água fermentada umas 24 horas, ou 48 horas, ou 72 horas, aumenta todo o potencial do complexo B. Aí você toma o suco, e tem gente que joga fora a casca, a gente continua. Liquidifica a casca, depois que ficou, e transforma num outro suco. Com o bagaço aqui, você transforma num chá. E com o bagaço do chá, em vez de você jogar fora, você faz docinhos. Nada vai fora. Nada vai fora. E ainda o espinho você planta, né? E plantar não precisa ter horta, não precisa ter espaço. O espaço você cria dentro de casa. A Pastoral da Criança trabalha alimentação em hortas caseiras, onde a gente também orienta as mães para que plantem dentro de casa. Tanta garrafa PET entupindo o bueiro, né? Então faz o seu vasinho, planta a sua alface, planta seu temperinho, planta as suas coisas dentro da garrafa PET. Mas tem um cachorro, não tem cerca? Pendura, deixa a sua casa bonita. Né? Se você plantar a capuchinha que tem flores e ela não é tida como alimento ainda, ela é tida como uma folhagem, ela enfeita a casa, sua casa fica linda, você se medica, né? E duvido a mulher que não chegou em casa ainda e não se deparou assim na cozinha. Nossa, só tem uma batata, uma cenoura e alguma coisa. Pega e faz um bolinho japonês. Depois quem está aí pode provar para ver como é delicioso isso, né? Então, com pouca coisa, você faz muito. Eu acho que essa é a verdadeira multiplicação dos pães, né? E eu não tenho outra coisa para fazer, eu não tenho carne, porque também não é tão necessário na vida da gente, mas a gente tem memória alimentar e gosta de comer carne. Então eu posso fazer uma farofa, né? Eu posso pegar os talos verdes da couve que eu fiz o refogado, eu posso fazer a farofa, eu não jogo fora nada. Então a gente trouxe a farofa, os bolinhos, né? Enfim, tem a semente de abóbora também. E já que o nosso companheiro fez a maionese de aipim... Casou sem combinar, tudo certo. A gente trouxe a casca do aipim, que todo mundo joga fora. Então essa aqui é a casquinha do aipim, onde a gente faz o palmito. Esse palmito aqui você pode fazer salada, pode fazer maionese, pode botar no pastel, pode botar no estrogonofe, enfim, é palmito, se bota onde você quiser. É muito nutritivo e mais um alimento que você pode aproveitar dentro de casa. Fizemos a manteiga do abacate também, que é muito simples, porque ela pode ser passada no pão, porque o Brasil é o único país que come abacate com açúcar. Né? Você pode fazer muita receita com abacate salgado e é muito gostoso, né? Também a nossa companheira fez o vinagre, você trouxe de maçã e nossa companheira fez o de caqui ou caqui, né? Esse é o vinagre. E também a geleia de caqui é aquele caqui que vai embora, que estão jogando fora porque não pode ser vendido. Então a gente pega e aproveita. Então se todo mundo aproveitar o que tem em casa, aprender a plantar dentro de casa, o seu tempero, as suas coisas, além da vida ficar mais fácil, você está ajudando a natureza. Com certeza. Né? A gente fez o pão. O pão também não é com farinha integral, é com farinha branca. Só devolvemos para o pão o que tiraram dele, que é o farelo de trigo. Então está aí um pão nutritivo, gostoso, fácil de fazer. Em 20 minutos você amassa, cresce e meia hora está pronto. Hoje a gente tem acesso a farinhas orgânicas também. Isso. A gente tem um vasto... uma feira orgânica, né, que tem bastante ingredientes para a gente conseguir. Agora, o importante mesmo é saber de tudo isso, é plantar em casa. Aí você tem segurança daquilo que você está comendo, porque já falaram que é caro, né? E a verdade é caro, porque muitas famílias não podem entrar por causa do valor aquisitivo que eles não podem ter, né? Pelo salário que ganham. Então é importante. Quem quiser, a gente está aí aberto para ensinar, para ajudar, para aprender. A gente quer aprender muito mais, para que a gente possa, então, levar para as famílias, para as pessoas, uma vida com mais qualidade, né? E aproveitando tudo e que a natureza está aí. Tá certo, e a Pastoral da Criança está aí para isso. Muito obrigada. Depois a gente vai provar essas delícias. Amém. Senta lá, por favor. Tiago, terminou aí o que você estava preparando, então? Sim, no intervalo preparamos. Não estava pronto, eu preparei mesmo, não é mentira. Tá, acredito. A galera tá de prova. Então, essa maionese, basicamente a gente acrescentou mandioca, né? Eu coloquei ao ponto de cobrir a hélice um pouco mais. Você tem que cuidar em casa, os liquidificadores, eles acabam não aguentando muito, porque a mandioca é pesada, né? Então tu tem que, como vocês viram também, tem que ir dando a consistência, usando água mesmo, né? E porque ela já é bem maçuda, digamos assim. E tu vai utilizar então vinagre de maçã, como eu fiz, azeite de oliva. Tu viu que a gente colocou bem pouco óleo também, né?
praticamente tu vai fazer ao teu gosto, né? Isso também é uma base para também você fazer cremes em casa. Sempre vai sobrar, sobrou uma cenoura cozida, sobrou alguma beterraba lá. Você pode juntar esses legumes e fazer um creme. Agora no inverno você pode aquecer ele, colocar alguns cogumelos, queijos legais que você tem em casa e tal, e você já faz daquilo ali a sua refeição da noite, por exemplo, né? Então é uma dica legal para quem costuma cozinhar em casa alguns legumes. E essa maionese de mandioca, então, eu coloquei salsão também, alho e limão, sal e pimenta, né? Você vai fazer a maionese ao seu gosto, pode fazer uma maionese só de alho, ou a mandioca também é uma base para acrescentar nesses cremes que eu estava falando. É uma base, né? Eu me formei na gastronomia italiana. A gastronomia italiana utiliza muito bechamel para várias bases de molhos, etc. O bechamel basicamente é farinha de trigo branca e leite, né? Então, como eu fui me aprofundando no estudo da gastronomia, eu sempre achei legal fazer o mais natural possível, né? Então, a mandioca brasileira é uma ótima base substituta a esse bechamel, né? Então, a gente pode fazer um molho branco de mandioca para quem não é tolerante à lactose, né? E é uma ótima opção. Tu tens muitas opções para fazer. São ingredientes simples, né? No fim, que a gente acaba reaproveitando e fica uma refeição completa. A senhora estava falando, sempre o menos é mais, né? Em tudo que tu vai fazer. A gastronomia hoje ela é meio glamourizada, né? Tem uma certa gourmetização em tudo, mas o real gourmet é aquilo que realmente é preparado com amor, com o coração, né? E com ingredientes dos melhores que a gente possui. Isso aí, Thiago. Muito obrigada. A receita depois vai estar, então, no nosso Facebook, facebook.uxtv. Juliana, é possível também aproveitar o arroz que sobra do dia anterior, o feijão, a carne? Esses alimentos não perdem nutrientes se forem requentados? Então, a gente tem que ter um cuidado, na verdade, na hora da gente requentar, que a gente fala, né? Culturalmente, tem muita gente que ainda tem medo de colocar o alimento quente na geladeira. Não sei se as geladeiras antigas estragavam ou atualmente elas não estragam, vai dar tudo certo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado quando a gente quer reaproveitar também. Não pode deixar a tarde inteira em cima do fogão, dentro da panela, para poder fazer um jantar, fazer um arroz de forno, né? Fazer um bolinho de arroz, alguma coisa assim. Por quê? Porque a gente corre o risco de contaminar esse alimento. E aí sim, a gente pode não perder tantos nutrientes, mas a gente pode ter uma intoxicação alimentar. Então, sempre que a gente fala em reaproveitamento de alimentos, alimentos já preparados, a gente tem que ter esse cuidado com a segurança alimentar, né? Então, o importante é assim, sobrou na panela, ok, eu vou tirar da panela, vou guardar no recipiente fechado dentro da minha geladeira. Não vou utilizar em 24 horas, vou congelar. O meu período de validade vai aumentar para 30, para 60 dias, para que eu possa reutilizar esse alimento. O alimento congelado perde um pouco dos nutrientes? Sempre perde um pouco. Alguns perdem mais, alguns perdem menos, alguma coisa a gente perde. Agora, entre jogar fora um alimento e tu congelar e perder um pouquinho dos nutrientes, não vale a pena a gente congelar e reaproveitar, né? Com certeza vale a pena. E o nosso Rede de Olhares vai ficando por aqui. E nos vemos num próximo programa. Agradeço a todos os convidados. Convido todos, inclusive, para provar as delícias que foram trazidas. E a gente se vê na próxima semana. Até lá! Não sei como explicar o que está acontecendo sem querer, mas eu vi você sem envolver. Quis curar uma dor com outra relação. Eu juro, eu tentei ficar, mas foi em vão. Chego no portão da sua casa, vem você